Ciro, nesse ciclo de conferências que a Unicamp vem discutindo a crise brasileira, a gente já teve a presença do Luiz Carlos Beluso, que falou sobre a crise econômica, do João Carlos Salles, reitor da UFBA e presidente da Andifes, que falou sobre a crise da universidade, do Mozar Ramos, educador, que falou sobre a crise na educação, e mais recentemente o Rubens Recupero, que falou sobre a crise nas relações internacionais. Como a crise política que vem atingindo o Brasil nos últimos anos se relaciona com as questões que os convidados que lhe antecederam trouxeram para o debate. O senhor acha que alguma dessas crises é mais grave ou central no atual momento? Pesa sobre o Brasil, sobre o brasileiro hoje, uma crise de 3 camadas. Nós recebemos uma camada que vem de fora, que é a crise do sistema representativo, da democracia tradicional, na esteira da prostração do pensamento progressista ao dogma neoliberal, ao longo dos anos 80, 90, e agora a exaustão disso pela estagnação econômica, pelo desemprego em massa estressado pela migração, causa um colapso do próprio pensamento progressista tradicional, social-democrata europeu. E isso gera uma consequência na desmoralização e na desaceleração da confiança do povo, especialmente da juventude, na linguagem da democracia, que é a política. A outra camada da crise é uma espécie de revogação do pacto generoso que a Constituição de 88 celebrou entre nós. Ao redemocratizar o país, nós anunciamos um estado de bem-estar social, não é? E esse estado de bem-estar social não foi entregue. O país tem materialmente revogado o pacto, as novas gerações não acreditam mais na Constituição, toda a nossa institucionalidade central está sob estresse, sob crítica, e aproveitando este buraco, que é a perda grave de legitimidade do Pacto Constitucional brasileiro, a plutocracia, o baronato brasileiro, em conexão com o interesse financeiro, internacional e brasileiro, está numa espécie de reconstitucionalização ilegítima do país. Quando você, por exemplo, congela gastos por 20 anos, num país em que 2 milhões de bebês nascem por ano, você está simplesmente anunciando outra ordem constitucional sem autorização político popular para isso. E a terceira camada da crise é aquela que todo mundo testemunha. Essa soma macabra de 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil pessoas empurradas para a informalidade, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo, humilhados no SPC, 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes na antivéspera de quebrarem, 1 trilhão e 400 bilhões de endividamento vencido do empresariado, é o maior endividamento da história do Brasil. E isso explica, né, a desindustrialização do país, isso explica a atividade econômica paralisada há anos, né, e esses pequenos espasmos de recuperação, eles logo serão interrompidos porque estruturalmente o país está impedido de crescer, porque a renda das famílias está colapsada, o crédito das famílias colapsado, o investimento empresarial colapsado, o investimento público é o pior da história e todo e qualquer crescimento implode o balanço de pagamentos do país com o estrangeiro. E a política é a causa de tudo isso, porque isso não aconteceu como um acidente, e é a única saída que nós temos. Portanto, é uma tragédia e uma oportunidade aquela que nós temos hoje no Brasil. E o senhor acredita que a crise política que enfrentamos hoje no país é também uma crise das instituições? Qual a sua avaliação aí sobre as tensões que têm marcado as relações entre legislativo, executivo e judiciário nacionais? Há um ditado popular no interior de onde eu venho que diz que em casa onde falta pão todos brigam e ninguém tem razão. E é um pouco o que está acontecendo com o país. O poder político avacalhou-se, desmoralizou-se no Brasil. E o poder não se compraz com o vácuo. Então, dado que o poder político, que é aquele que é ciclicamente renovado pela participação do povo, pela democracia, esse poder não o ocupa, se desmoraliza, enfim, a malversação do ideário progressista, por exemplo, né, a fraude moral com que o pensamento progressista acaba sendo desmoralizado, cedendo para a direita mais tosca, não é, que se pode anotar no mundo, que é a direita brasileira, o discurso moral, o discurso ético. Se você encontra um povo desvalido, em que o espaço comunitário não lhe responde nada, para o jovem a política não diz nada e as pessoas vão se refugiar na autoajuda, no templo, né, na promessa de uma vida melhor no futuro pela adesão ao ideário neopentecostal, tudo isso são coisas complexas e graves que estão acontecendo no Brasil. Dado que o poder não responde, o poder político não responde, as outras frações do poder acabam usurpando esse poder. Daí essa sensação meio de baderna institucional em que o país se encontra e uma gravíssima transferência do poder real de decisão sobre os destinos do Brasil
dos poderes institucionalizados para a clandestinidade do suborno e da pressão e dos lobbies dos setores mais abastados da nossa sociedade. E um dos principais aspectos da crise brasileira tem a ver com a forma, né, como o sistema político partidário está organizado e é financiado. A gente tem assistido aí a uma série de problemas dentro dos próprios partidos, no seu próprio partido, alguns deputados sendo aí ameaçados de expulsão após terem votado a favor da reforma da Previdência. No partido ali os Bolsonaro também resolveram implodir o PSL recentemente, o que parece ser bastante perigoso com a formação de um partido que parece aí ter traços do neofascismo. Como você avalia essa situação? Veja, lhe falei na primeira pergunta que há uma crise da democracia representativa no mundo. E o Brasil não está imune a isso. E a fórmula tradicional de expressão da democracia representativa, que é a organização partidária, está em xeque, sob estresse profundo, crítico, dado que os movimentos tradicionais no mundo inteiro não estão cumprindo a tarefa ou a expectativa que a sociedade, especialmente entre os jovens. Não é por acaso que a velha França, que tem uma democracia amadurecida, nas últimas eleições presidenciais teve 13 candidatos. As pessoas às vezes machucam o Brasil como se a gente fosse uma coisa muito pior do que de fato somos, mas a velha França teve 13 candidatos a presidente. Os 5 primeiros negaram, que lá a legislação permite, negaram suas vinculações ancestrais com todos os partidos e se apresentaram como lideranças de movimentos. Isto é uma tentativa de fraudar a opinião pública, porque o ideário da economia política, que é onde se fere o grande debate, esquerda-direita, centro-esquerda, não tem tantas variações, não é? E esse é o grande problema no Brasil. Na medida em que a direita, não assumia, né, com clareza seu ideário liberal. Agora o Bolsonaro está pelo menos atribuindo essa vantagem, porque é um pouco mais de clareza, como que uma espécie de sair do armário de uma direita truculenta, violenta, que faz apologia da tortura, que estigmatiza pessoas pela etnia, que estigmatiza mulheres, que estigmatiza pessoas por sua preferência sexual. Eu nunca vi tanto despudor, né? Um deputado federal de São Paulo, um estado que, afinal de contas, é muito avançado, vai lá e destrói uma caricatura no Dia da Consciência Negra. Ele não faz isso sem achar que está agradando uma fração da opinião pública. E, de outro lado, o grande problema, porque nisso nós não damos conta de resolver, esse é o problema deles. Nós temos que denunciá-los, constrangê-los à regra democrática. Mas a grande tragédia no Brasil é a deserção daquele partido mais importante do campo progressista. Na medida em que o PT, que tem no simbólico o adjetivo de ser o líder da esquerda, pratica o ideário neoliberal, tenta humanizar esse caminho e chafurda na corrupção institucionalizada, isto é devastador na cabeça do povo, né? Então o povo brasileiro hoje está inseguro, com medo, olhando e sem referências. Por isso a tarefa agora de uma universidade conectada, né, para ajudar a criar uma ideia protegida das radicalizações superficiais, epidérmicas, dos ódios, das paixões, do culto à personalidade, tudo isso é uma bola de chumbo muito pesada que está amarrando o Brasil no passado. A ideia é que você agora substitua essa apologia personalista, né, do culto à personalidade, que é um atraso para qualquer nação, por uma grande ideia comovente que restaure entre os brasileiros a confiança de que a luta, não é, faz sentido por si mesma, não é, de que lutar para dar oportunidade a todos, para superar a mais perversa desigualdade do mundo, a violência que é intrínseca a essa desigualdade, é um dever moral do qual ninguém pode fugir. Na sua opinião, qual a reforma política que o Brasil precisa hoje? Não haverá nenhuma reforma política que resolva aquilo que nossa classe média, chocada com a inconsequência do meio político, pede. Por quê? Porque nenhuma engenhoca institucional existe, nem na literatura internacional, nem na experiência de outros povos, que substitua um cidadão empoderado, bem informado, ativo, militante, e que esteja vacinado das manipulações ou moralistas, ou religiosas, ou do culto à personalidade, por uma ideia força de um projeto nacional que tenha começo, meio e fim, metas, objetivos, prazos, orçamentação consequente e uma divisão de tarefas em que cada um se sinta ali, ainda que hoje pagando um sacrifício, mas se sinta parte de uma construção coletiva pela qual vale a pena se engajar e participar. Então, essa reforma política ela não existe. Mas a gente poderia, para não dizer que eu também não defendo alguma, pensar em duas coisas. Uma,
resolver de uma vez por todas e de forma transparente essa tormentosa questão moral, religiosa, que acaba deformando a política, mas é uma questão moral e religiosa antes de mais nada, que é a relação entre dinheiro e política. Na nossa moral dominante, todo dinheiro que se mistura com política é sujo. E isto é uma deformação moralista e religiosa, porque não é necessariamente suja a relação do poder econômico com o poder político. Dado que são dois elementos irremovíveis da realidade, o poder político premia e pune interesses e o poder econômico vai procurar se relacionar com isso, para ser beneficiado ou evitar punições. A grande questão é, nós precisamos aceitar essa premissa da realidade e fazer com que essa relação aconteça em cima da mesa, debaixo da luz do sol. Porque a luz do sol não admite a podridão. O sol acaba com qualquer matéria em decomposição. E aí nós vamos discutir isso. Existem várias fórmulas. Uma fórmula é o financiamento público de campanhas. E aí nós temos que tomar uma decisão. Alguém vai dizer, especialmente os corruptos, como é que eu vou tirar dinheiro dos hospitais que estão precários e mal funcionando para botar em campanha política? A gente pode dizer, olha, não é resolvendo o tostão ou 1 milhão ou 1 bilhão que vai financiar a campanha que você vai resolver o hospital. Ao contrário, se você proteger a política do dinheiro sujo, permitir que um jovem sem compromissos subalternos entre na política sem precisar se vender, que nós vamos resolver o problema do hospital. Isso é um debate complexo, porque vai na contramão da moral dominante. Não é? A outra grande questão é talvez o calendário eleitoral. A experiência francesa parece que tem uma sugestão importante para o Brasil, de você fazer eleições em 3 datas diferentes. Faz um primeiro turno só para o Executivo e o segundo turno para o Presidente da República, escoteira, uma eleição sozinha, e elege o Parlamento no terceiro escrutínio, 3 meses depois do primeiro turno, 1 mês depois do outro mês. Qual é o efeito disso? É que o Parlamento vai ser eleito já à luz do voto que foi dado hegemonicamente para o Executivo. Isso tende a diminuir muito a lógica de impasse entre um presidente, por exemplo, reformista, que queira mudar as estruturas do país, e um parlamento que tende a ser conservador, porque cercado, preso, asfixiado pelo lobismo do status quo, do conservadorismo. Acho que isso poderia ter um efeito importante no Brasil. Ciro, o Brasil também está longe de ser o único país em crise atualmente, né? Bolívia e Chile talvez estejam passando agora por uma situação mais aguda, mas também Argentina, Venezuela, Honduras, a situação na região estamos em convulsão social praticamente. O que esses conflitos, na sua opinião, têm em comum e como o Brasil deve ou deveria se comportar diante desse cenário? O conflito que está em comum traduz na prática aquilo que eu estou tentando lhe explicar ao longo dessa entrevista. É a crise aguda do sistema representativo tradicional. E é a réplica entre nós, por impulso europeu e norte-americano, do ideário neoliberal que não responde ao drama da estagnação econômica e, mais gravemente entre nós, ao drama da perversa e, em processo de agravamento, distribuição de renda desigual. Então, se você tem 1 década, 2 décadas, 3 décadas em que a economia não se expande e, ao se expandir ou não se expandir, a concentração de renda piora as desigualdades e a consequência disso é uma vida impossível. Você imagina, metade do povo brasileiro hoje está obrigado a viver com R$ 413 por mês, por pessoa, R$ 413 por mês. E a nossa elite sequer compreende isso. O ministro da Fazenda vai à televisão e fala candidamente, como se fosse um marciano, um ET do planeta Epsilon, que nós não se conhece, dizendo que o povo brasileiro pobre não poupa. Isso é uma dissonância cognitiva, isso é uma incapacidade de ajuizar quem é o povo brasileiro, que nação é essa, não é, que as nossas elites têm, que está virando criminosa. Então, veja, Equador, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai. Uruguai, que é muito estável, tem um processo interessante de frente ampla, está lá, ali, pau a pau, no mínimo revela, ainda está em paz, não tem convulsão, mas o Evo Morales tentava experimentar uma matriz de economia política que tentava industrializar e estava crescendo, ainda que o caudilismo, o culto à personalidade, porque o que é que acontece com o culto à personalidade? Acontece com o culto à personalidade que é você transferir da responsabilidade coletiva para um salvador da pátria, a responsabilidade pela mudança. O que acontece? Quando você tem um salvador da pátria, um São Lula, um São Ciro, etc., sabe o que acontece? A sociedade civil se enfraquece.
todas as instituições da sociedade civil passam a ser meros veios de transmissão desse culto à personalidade, que é atraso completo. Essa é coisa do século XIX que a gente tem que banir das nossas práticas. Ciro, só para finalizar, o senhor tem um apreço especial pelas universidades, que são espaços bastante estratégicos aí para você. E esse tem sido um dos setores mais aí ameaçados pelo atual governo. Como a universidade deve enfrentar esse período e qual o recado que o senhor deixa para a comunidade acadêmica, em especial aqui da Unicamp? Se eu estou condenando a redução da política a esse messianismo estúpido, a esse sentimentalismo, ódios extremos, paixões extremas, adoração a personalidades carismáticas, eu tenho que sugerir alguma coisa para colocar no lugar. E a ideia que eu sugiro, o que eu sugiro é que nós temos que tomar isso daí, dessas deformações, para um tripé. A ideia, porque só a ideia comove. Porém, a ideia, se não for traduzida com o segundo pilar, que é o exemplo, é retórica. E a retórica política está sem credibilidade nenhuma. E a partir da ideia, que é o que não temos no Brasil, por isso eu procuro a comunidade acadêmica, ela que tem o apetrecho, ela que tem a ferramentaria, ela que tem o background, né, para construir criticamente, com a inteligência sofisticada e plural que o Brasil tem, uma ideia original para o nosso país. Como é que a gente sai desse atoleiro social, econômico, político e genocida da nossa juventude para um ambiente em que a gente saiba para onde o país está indo, com metas, prazos, objetivos, orçamento, quanto custa, divisão de papéis entre o setor público, setor privado, capital estrangeiro. Tudo isso tem ciência para você responder e substituir essa estupidez generalizada que tomou conta dessa confrontação bolsonarismo boçal com lulopetismo corrompido. Isso não vai levar o Brasil para nada, senão para tragédia profunda. E aí a ideia e exemplo, porque o exemplo tem que vir imediatamente. Porque que adianta eu falar em decência se eu, aos 36 anos, acumulei 3 aposentadorias nesses privilégios imoralíssimos que a legislação brasileira deu? E eu não quero, senão, me apresentar. Eu renunciei ao tempo a essas aposentadorias porque considero uma aberração. Então, eu considero que qualquer opinião que eu der tem que vir acompanhada do exemplo. Se eu falo que a educação é uma prioridade, tendo 40 anos de vida pública, tendo sido prefeito, governador, ministro, eu tenho que mostrar para as pessoas o que é que eu fiz nessa área. E eu ofereço como cartão de visita que o Ceará, o meu estado, um dos mais pobres do Brasil, tem a melhor rede pública de educação do país, sendo um estado muito pobre. E a partir da ideia e do exemplo, você tem que ter militância. Por isso, meu amor aos jovens, né? Os jovens é que não estão mortos civicamente, os jovens é que não vão prostrar-se ao cinismo, né? Parte importante dos artistas sessentões, cinquentões ou setentões do Brasil viraram cínicos, porque acha que é isso mesmo, então se você vai para o poder, para governar, tem que botar a mão na massa, tem que se sujar, porque a vida é assim, e vão aceitando. Olha que lição de depravação nós estamos dando para a juventude brasileira. Eu estou aqui 40 anos depois, nunca respondi por um inquérito, nem para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas ideia, exemplo e militância. Ciro, por favor, para 2020 é possível com o atual cenário político partidário do país prever se as eleições municipais do ano que vem vão ser nacionalizadas? É possível fazer uma previsão nesse sentido? Se nós cumprirmos a melhor tradição brasileira, haverá no voto nas grandes cidades um forte componente da política nacional. É evidente que quando você vai votar para prefeito ou para prefeita, você vai votar preocupado com o transporte coletivo, com a limpeza pública, com a manutenção das ruas, com a escola que funciona, com o posto de saúde que entrega o remédio. É uma agenda muito nobre, muito respeitável, porque vamos pensar aqui, né? O nosso povo, 80% depende disso. Não pode pagar plano de saúde, não pode pagar mensalidade escolar, não pode contratar segurança privada. Então, há uma motivação importante nessa questão da agenda local. Porém, sempre foi da vida brasileira que o voto urbano sofre também uma influência, não é? Então, quem votar nos candidatos ligados ao Bolsonaro necessariamente está dizendo que gosta do que o Bolsonaro está fazendo com o país. Isso é um fato. Ciro, o senhor se diz representante do legado trabalhista de Vargas e Brizola. Com o discurso de dinamizar a economia, o governo Bolsonaro publicou há poucos dias a MP 905, que institui o contrato verde-amarelo e é taxada como mais impactante que a reforma trabalhista. Para os críticos, ela é a precarização do trabalho. Do trabalho dos jovens. Para os apoiadores, ela guarda semelhanças com o programa criado pelo ex-presidente Lula, chamado Primeiro Emprego. Qual é a sua opinião? O Brasil está oscilando entre essas duas perversões. Você tem uma novidade sofisticada que a tecnologia impôs, que as novas fórmulas de organizar
a economia estão impondo, que é uma nova relação de trabalho. Então, essa nova relação de trabalho, diante dela, você tem dois movimentos. Um é o lulopetismo interpreta e o outro o bolsonarismo interpreta. O bolsonarismo interpreta qual a resposta? A resposta neoliberal. No limite, a ideia é transformar o trabalho numa mercadoria igual ao sal. Como é que funciona o preço do sal? Ofertou muito sal, cai o preço do sal. Então, o trabalho, para eles, deveria ser entendido como uma commodity sujeita à lei da oferta e da procura. O preço do trabalho é o salário. Se você tem uma super oferta de trabalho, o preço do trabalho deve ser aviltado. E parte da elite brasileira, que aceita a perversão do juro alto, pede do poder político que ele estresse os outros custos da sua competição, que é os custos de carregação do Estado, pedem um sistema tributário novo, e os custos do trabalho, pedem um sistema previdenciário e um sistema de legislação trabalhista diferente. Isto daí não dá em nada, senão em perversão, porque jamais prosperou qualquer nação do mundo que tenha introduzido no seu mercado de trabalho insegurança jurídica e insegurança política. De outro lado, o lulopetismo faz uma homenagem ao corporativismo da velha indústria, que é uma espécie em extinção. Nós não podemos aceitar isso, mas o fato é que quando o Brasil, em 80, encerrou o seu velho modelo, nós tínhamos 30% do PIB de indústria. Hoje caiu para 11 e está desmanchando. Em São Paulo, fecham-se 2.235 indústrias nos últimos 10 meses. Fecham-se 1.000 empregos industriais por mês em São Paulo. E aí você tem um sindicalismo, não é, que o PT representa, desde a origem, não quer rever a vida, não quer olhar, que deriva todo um conjunto de equívocos, não é, que quer travar a discussão sobre um novo direito do trabalho. E nós temos a tarefa, com grande confiabilidade de quem introduziu a proteção ao trabalho, de quem compreende os movimentos e a necessidade de você não deixar que haja insegurança jurídica e política no meio do trabalhador, oferecer uma alternativa, em que a flexibilidade necessária às novas realidades do mundo do trabalho não seja pretexto para aviltar salários e precarizar o trabalho. Ciro, a emenda 95, conhecida como PEC do teto dos gastos, PEC da morte, congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos. Já está causando impacto nos municípios brasileiros e nós estamos à beira das eleições municipais. Está faltando médico, está faltando vacina, está faltando medicamentos imprescindíveis. Seu irmão Ivo é prefeito da cidade que vocês moram. Como vocês estão lidando com a situação? Veja, essa PEC revogou na prática a Constituição de 88. Nós precisamos revogar essa PEC porque o Brasil põe 2 milhões de bebês por ano na vida. E 2 milhões de jovens, por regra, chegam ao mercado de trabalho. Isso quer dizer, concretamente, que você congelar o investimento público em todas as essencialidades da vida do povo por 20 anos, nada mais é do que uma dessas aberrações sem precedente na literatura e nem na experiência internacional. E o que é que a gente faz? Nós temos o escudo, como diz o Mangabeira, o escudo da proteção fiscal como ancestralidade. Então, o Ceará é o estado que mais investe por cabeça no Brasil. Por quê? Porque nós fazemos permanentemente o nosso dever de casa. Se você quer se desenvolver, quer enriquecer, construa a sua própria poupança. Obrigado a todos.